Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó, estou aqui mais uma vez para levar a todos vocês as melhores informações através do nosso programa Esportes em Ação. Somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em ação. Estamos aqui mais uma vez recebendo o mestre, professor de Educação Física e mestre de Educação Física também, que vem nos dar mais uma aula diferente da aula anterior, né? Que eu recebo a aula dele mesmo aqui, porque é uma pessoa altamente qualificada, com conteúdo profundo e conhecedor de diversas modalidades esportivas. Bruno Matos, um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco e naquela correria de sempre, né, Bruno? Com certeza. Boa tarde a todos. Como é que estão? Prazer enorme estar aqui novamente com você. Muito obrigado pela presença. Sei do seu sacrifício poder estar conosco aqui. Rapaz, hoje está sendo, viu? Que esse final de semana fui fazer um joguinho de handball com o pessoal ali. Vamos falar sobre isso, hein? Da UFG e tô dolorido, viu? Hoje tá difícil até de andar. Tá difícil de andar? Tá difícil até de andar. Vamos começar por aí? Vamos lá. Vamos começar por aqui. Nós não temos pauta, né? A gente vai batendo um papo mesmo. Essa questão embora você seja um atleta em atividade, né? Faz muita atividade física, mas quando parte para a parte prática da execução de movimentos diferentes do que você faz na academia, né? Praticando um esporte, uma modalidade esportiva, fica desse jeito mesmo? Fica quebrado mesmo? Fica bastante, Bercó. Quebrado é a força de expressão, né? Exatamente. A especificidade da modalidade deixa a gente bem dolorido mesmo com relação à prática constante, né? Nós realizamos lá 3 jogos e a exigência física dentro dos jogos é muito alta, um nível muito alto. E para correr com aqueles meninos de 18, 20 anos, aí fica pior ainda, né? Aí que fica mais difícil ainda. É por isso que a vida útil de atletas normalmente ali chega nos 40, quando chegam, né? Eles já estão... Quando chega, né? Quando chegam. Qualquer modalidade. Em qualquer modalidade. Já está indo para aposentadoria ou pensando em competir no Master, né? É isso aí. Vamos falar sobre essa competição? Eu gostaria de falar, então já não tem pauta mesmo, vamos quebrar o pau, vamos tocar para frente. Essa competição, de que maneira ela é realizada? Vamos explicar aqui para quem nos acompanha, para saber, o Bruno está participando de que modalidade e que competição que é? E quem organiza? Perfeito. Nós participamos agora recentemente de 2 competições, né? Com a Sedentária, que é uma associação atlética de handball. Handball. Que é a Associação Atlética do curso de Educação Física da UFG, da Universidade Federal aqui de Goiás, né? A própria universidade que organiza ou é o curso que organiza? É o curso que organiza. O próprio curso. Então, o Grand Prix Universitário participam várias associações atléticas, né, dessa competição, de várias instituições, inclusive tinha da PUC, tinha da UNRV, tinha de várias instituições e vários cursos. Curso de medicina, direito, vários cursos, engenharia, vários. E nós sagramos campeões, foi um evento muito bacana. Esse é mais espaçado, a gente não fica tão dolorido, porque você joga um jogo por final de semana, dá um período de recuperação maior. Dá para recuperar bem, né? Dá para recuperar bem. E esse final de semana teve os Jogos da Educação Física da UFG, a Associação Atlética. Deixa eu voltar aqui no outro. Sim. Você estava falando sobre medicina, engenharia e tudo. É mais ou menos uns jogos universitários na modalidade, mais ou menos isso aí? Similar aos jogos universitários, só que separado por cursos e cursos de cada instituição. E organizado pela universidade, não pela federação. Exatamente, não pela federação. A federação não tem envolvimento nisso. A federação realizou recentemente um outro que chama JUGs Atléticas, que tem esse mesmo formato. Tem o JUGs normal, né, que participam as universidades, e organizou o JUGs Atléticas, que é um campeonato novo, que é a segunda vez que acontece, segunda edição que acontece somente pela federação, né? Foi no César Ferreira Pacheco, um campeonato muito bom, bem bacana, e seletiva para o brasileiro, que aconteceu em Alagoas, agora recentemente. E ontem eu tive até contato com algumas pessoas que tinham sido classificadas, como o Borges, que tinha classificado no beach tênis, e eles não foram por falta de incentivo financeiro, infelizmente. Isso aí é uma coisa que a gente evita às vezes de falar, porque infelizmente, né, essa falta de condição financeira não é privilégio de uma outra modalidade, ou uma outra categoria, uma outra faixa etária. Exatamente. E sim do esporte quase que em geral, né? Quase que em geral. Porque muitos fazem rifa, faz feijoada, faz isso, faz aquilo. Você sabe quantas rifas nós
participando? São várias, né? Diversas. E todos eles trazem medalha para Goiás, né? Com certeza. E foi por isso que eu estava perguntando para ele, porque a gente tinha uma expectativa que ele fosse trazer uma medalha, né, no brasileiro. E ele falou, não, a gente não conseguiu ir em virtude... Falta de recursos. De recursos. Você sabe que o beach tênis, falando especificamente sobre o beach tênis goiano, aqui de Goiás, ele tem uma representatividade em nível nacional que é uma coisa fora do comum. Quer dizer, é um projeto novo. Sim. É um esporte novo. E várias arenas aqui dentro... Muitas arenas. Dentro da capital. É um esporte muito democrático, né? Qualquer pessoa consegue participar, consegue praticar. E você sai do sedentarismo através dessa prática, né? Então é algo bem bacana. Chegar a ser um atleta de alto nível, qualquer modalidade, de alto rendimento, tudo é outra coisa, né? Mas se praticar constantemente... Com certeza, né? Com certeza. É a saúde que está em evidência. Exatamente. E aí, então, dentro disso, teve essa competição, que é o Grand Prix Universitário, todas as modalidades, ela acontece em vários finais de semana, um jogo por final de semana, como eu te falei. Muito bacana, dá tempo da gente estar recuperando, se preparando melhor para fazer os jogos sequenciais. E é uma competição que já está no calendário do esporte universitário. Está no calendário? Essa pergunta que eu ia fazer para você. Está no calendário? Já está no calendário do esporte universitário. Então, para o ano que vem, para o outro ano, tudo aí já é calendário? Já está no calendário, ela inicia-se no segundo semestre, começa ali no mês de setembro e finaliza agora no comecinho de dezembro. Tá. Essa atividade que vocês têm, você especificamente, né, de academia, de frequentar academia, está sempre desempenhando fisicamente, né, de alguma forma, com alguma modalidade, e além de outras coisas que vocês administram também, depois nós vamos falar sobre isso, mas o que representa essa atividade física dentro do desempenho que você considera com idade mais avançada, jogando com uma meninada de 18 anos? Dá uma certa equiparação física? Aproxima-se, Aproxima? Né? Aproxima-se, mas ainda tem uma distância porque o principal ponto é recuperação física mesmo, né? E campeonato como esse desse final de semana, que tivemos lá na UFG, que foi organizado pela Sedentar, né? Que é os jogos internos da educação física, né? Então, somente os internos. E eles têm um regramento bem interessante lá, que os regressos podem participar. Então, quem cursou o curso de educação física na UFG, formou lá, pode estar participando desses jogos. É por isso, inclusive, que eu estou participando. Inclusive, os meninos estavam até perguntando, você não cansa de vir aqui ganhar da gente, não? Ganhava quando estudava e continua ganhando agora. Continua ganhando agora. Mas eu falei, já estou caminhando para a aposentadoria, viu? Aposenta não. Esses são os últimos aqui, estamos caminhando. Aposenta não, isso aí não... O handball aqui em Goiás, na época, eu gostava muito, né, de handball, sim, né? Sim. Pratiquei muito handball, que eu gostava muito. Mas o handball não tinha incentivo. Você disputava um campeonato colegial, um campeonato universitário, e às vezes a gente conseguia promover torneios amistosos, né? Não tinha nem federação, não tinha nada, né? Começo de tudo, né? Comecinho de tudo. E mesmo assim, Goiás já destacava em nível nacional, porque era um esporte embrionário no país todo. Sim. E você via São Paulo, a USP, né? Sempre foi destaque. E no Nordeste também nós tínhamos no Ceará uma equipe forte, no Rio de Janeiro tinha uma boa equipe, mas Goiás estava sempre brigando ali entre os 3, 4 primeiros. Bacana. Eu tenho, só fugindo um pouco aí, o meu tema de TCC, que era na graduação, que à época era monografia ainda lá na UFG, e foi tratando com relação à evolução tática dentro do handball. E esse processo de evolução tática, fomos analisar as defesas, como elas evoluíram, os sistemas ofensivos, como evoluíram. Eu fiz também um resgate histórico, né? E passamos aqui também por Goiás. E identificamos a primeira competição que teve aqui em Goiás de handball. Foi um quadrangular que aconteceu entre o Liceu, o Santa Clara, uma equipe formada do Exército, que eram os militares, né, da época, e uma outra equipe do Rio de Janeiro que foi convidada para vir passar a modalidade e tudo mais. E para preparar para essa competição foram encaminhados 5 pessoas daqui de Goiás para estarem indo à Argentina fazer o primeiro curso, que foi o primeiro curso. Inclusive eu tive acesso a um certificado de um
dos professores daqui que foi para lá na época. Você lembra os nomes de algum De nome? todos, eu lembro de um. De um. Que eu tive acesso ao certificado, foi o Jairo, Jairo Pérez. Ele que foi um deles, foi ele mais 4 ele foi um pessoas. dos professores do handball aqui. Exatamente. Dava aula no Santa Clara e aula na Zé Ferro. Exatamente, ele dava aula no Santa Clara, por isso que o Santa Clara participou, junto com a esposa dele na época, que eu esqueci o nome dela agora. Esqueci o nome dela. Era professora também na Zé Ferro. Eu esqueci o nome dela agora no momento. Não é a atual, não, é a antiga. Sim. E eu esqueci o nome dela. Ela que, inclusive, participou da entrevista e tudo mais, mostrou ela que ajudava esse processo. Ela foi explicando que eles não tinham ainda acesso a todas as informações, usavam os fundamentos do basquete para ensinar o handball, questão de passe, movimentação, e foram se adaptando. O primeiro professor que eu tive de handball, é bom falar sobre handball? Sim, sim. O primeiro professor de handball foi o Agildo. O Agildo era goleiro de futebol e era professor de futebol de salão. Sim. Nós praticávamos todas as modalidades, né? Porque tinha uma limitação de atletas aqui em Goiânia e praticava todos, principalmente professores. Então o Agildo, nós juntamos ali, eles juntaram o basquete, que era o Jair Teixeira, com o handball, que era do Agildo, e o Agildo passou a ser o nosso professor de handball. Olha só, hein? Nos ensinou, juntando basquete e futebol de salão. Você vê que beleza, né? Que maravilha. Coisa boa. E aí, nesse período ali, inclusive, que eu estava ali na pesquisa e tudo mais, conversei com quem eram os técnicos à época, né? A Zânia, o Emerson, a Cleo Tirapelli, na Bar, são pessoas, o Ronaldo Guedes, que eram pessoas que à época desenvolviam a modalidade aqui, né? Algumas delas, inclusive, não estão mais entre a gente, né? O professor Agostinho também e tudo mais. Foi engraçado pra caramba, que eu falei assim, rapaz, eu conhecia a professora da Zânia, que ensinou a Zânia a jogar handball. Depois eu falei assim, rapaz, onde você encontrou essa mulher? Olha, a Zânia, esse pessoal que você falou aí, né, o Ronaldo, essa turma toda, nós somos colegas de faculdade, né? E realmente os professores, os nossos professores, que foram alguns desses aí que nós ensinamos, tiveram também os professores, ensinaram a eles como ser técnico. Com certeza, sim. Mas é uma coisa muito interessante. E o handball, por ser uma coisa muito peculiar, muito específica, né? Que o basquete já era praticado, o voleibol, futebol de salão. E o handball, quando surgiu aqui em Goiânia, ele surgiu de uma maneira tão avassaladora que nós não sabíamos o nível de crescimento que poderia ter aquilo. Não sabíamos. Todo mundo começou a gostar de handball, né? E foi crescendo o handball. Quando nós vimos quem praticava handball era egresso de outras modalidades esportivas. Aí pararam de praticar outras modalidades porque se deram melhor e gostavam mais do handball. Pois é, você está vendo? E aí dentro desse período eu consegui inclusive localizar o troféu que foi desse primeiro quadrangular. Esse quadrangular que eu estou querendo lembrar dele, o Liceu participou? Foi o Liceu de Goiânia, o feminino, Santa Clara. Masculino e o feminino. Feminino também. Participaram nas duas modalidades. O Santa Clara feminino. O Santa Clara, o Liceu de Goiânia, foi um combinado do Exército, os militares montaram uma equipe para participar desse quadrangular e veio uma equipe do Rio de Janeiro, para participar desse quadrangular, para fazer parte desse quadrangular. Então à época, era um intuito de difundir a modalidade a nível nacional, que era uma modalidade nova. Aí, exatamente. Esses 5 professores foram para Buenos Aires fazer esse curso lá e voltaram. O Ronaldo foi também? Não. O Ronaldo não foi. Eu acho que é uma geração, inclusive, antes do Ronaldo. Então, esse pessoal um pouco. Deve ter sido Aladir, deve ter ido Aladir. O Aladir é engraçado você falar o nome dele, né? Que você falou que não tinha nem federação nessa época. Você sabe que o Aladir foi um dos precursores da Federação Goiana de Handball, né? Essas federações todas, se você pegar o histórico delas e tudo mais, você vai ver que a grande maioria tem a digital do Aladir ali no começo delas. O Aladir, ele era finado Aladir, né? Sim, finado Aladir. Nosso professor também, técnico diretor da Zé Ferro. Foi diretor da Zé Ferro. O Aladir, ele saiu daqui e foi fazer um doutorado, um mestrado na USP em São Paulo. E a especialidade dele era handball. Olha só, isso eu não sabia não. Ele voltou aqui como técnico de handball, graduado na USP. E chegou aqui achando que era o rei da cocada preta, né? E era realmente. Só que nós, atletas, a maioria dos atletas não queria nem saber quem era o doutor, quem não era o doutor, queria era o técnico. E o Aladir, ele foi
com muita habilidade, com muito jeito, porque boleiro é boleiro, você sabe como é que funciona. E o Aladir conseguiu contornar todo mundo e era querido por todos. Que maravilha, né? Coisa boa. Esses depoimentos históricos enriquecem, né? Bastante. Muito, né? muito. Porque quem não tem história não tem futuro, né? Não tem presente, nem terá futuro, né? Com certeza. Então, É isso aí. E esse troféu que eu estou te falando, ele estava lá no Santa Clara, à época da minha pesquisa, né? Ele ainda existia lá na sala de troféu, largado lá num canto, empoeirado, tava caindo aos pés. Eu falei, gente, isso aqui faz parte da história do handball goiano. Da origem, né? Da origem ali de tudo. Isso aqui tinha que estar num lugar diferenciado, a gente tinha que ter um museu. Estava lá largado, empoeirado, amassado, assim, bem maltrapilho mesmo, coitado. O basquete... Isso eu estou falando de 20 anos atrás, né? Pois é. Então, imagina como pode ser que esteja hoje, né? Se ainda estiver lá, né? O troféu do Vila, de basquete, Sim. 1973, quando nós somos campeões brasileiros e tudo. Cadê o troféu? Cadê o troféu? Tá na sala de troféu do Vila? Não sei. O Vila não sabe nem que ganhou, né? Não sabe nem que tem esse título, que é o maior título do esporte. O maior título coletivo do esporte em Goiás. Mas isso é bobagem. Bruno, eu gostaria de saber aqui sobre essa formação que vocês do Instituto em Saúde, que é de vocês. Ah, sim, saúde. Instituto em Saúde. Eu não posso perder essa oportunidade, nós aqui trabalhando em cima de tempo, né? Sim, sim. Tudo é corrido. O Em Saúde, esses profissionais que vocês acabam formando, com a porção de cursos que são ministrados ali, esses profissionais, para poder participar desses cursos, o primeiro requisito existe? Ele tem que ter o primeiro requisito de ter uma base dentro da educação física Ele ou precisa da área ser da formado saúde. ou não? Não, não tem necessidade de ser Não formado. tem necessidade. Mas ele tem que estar graduando, né? Tem que ser graduando em educação física ou fisioterapia. Não precisa ser formado ainda, mas tem que estar fazendo o curso. Exatamente. Se não estiver fazendo, não pode estudar com vocês. Não consegue estudar com a gente, até porque consegue. ele não vai dar conta de acompanhar, não vai ficar para trás. Não e vai às vezes entender. deixa a turma um pouco amarrada atrás. Então a gente não aceita esses alunos em virtude do bom andamento da turma de maneira geral. Mas os acadêmicos que já estão no curso, que já têm uma noção de anatomia, já têm uma noção de fisiologia, já entendem um pouco de biomecânica, são bem-vindos e estão lá sempre com a gente, tanto os graduados quanto os acadêmicos. Tá, quando nós falamos aqui em fisiologia, no esporte hoje, a questão da fisiologia que não existia antigamente, né? Você falava em fisiologia, a mesma coisa está falando... todo mundo sabia o que era, fazia fisiologia, praticava, mas não conhecia a palavra fisiologia. Sim. Né? Porque não fazia parte nada. Do vocabulário do boleiro não fazia parte psicologia, não fazia parte fisioterapia, que era massagista e assim por diante. Nutricionista, você tinha que ter um bom cozinheiro. Era mais ou menos isso. Aí cientificamente as coisas foram evoluindo e muito, né? Você acha que a fisiologia hoje, ela está diretamente ligada à prática esportiva, falando exclusivamente sobre fisiologia. A fisiologia hoje ela está diretamente ligada à prática esportiva e vocês orientam nos cursos lá do Em Saúde sobre isso? A fisiologia hoje ela tem um vínculo muito forte, uma raiz muito forte. O que é fisiologia? A fisiologia é estudo mesmo do funcionamento do corpo, de todas as ações de funcionamento do corpo. Então ela tem uma raiz muito forte hoje dentro da prática de exercícios e do esporte de maneira geral. Inclusive, você tem a fisiologia do exercício, fisiologia do esforço, entre outras variáveis. Isso é para qualquer modalidade. Tanto faz academia, que você está fazendo academia, Exatamente. como está praticando um esporte de alto rendimento ou não. Exatamente. Então, assim, hoje você utiliza a fisiologia para tudo, principalmente para quem quer envelhecer com qualidade de vida, com saúde. Então, é necessário você conhecer o corpo, você saber o que está acontecendo com o corpo, né? Antigamente, o pessoal falava assim, quando você começava a fazer uma corridinha, você sentia aquelas dores na barriga lateral, né? O povo falava, isso aí você está respirando errado, está respirando pela boca. Porque eles chamavam antigamente de dor de qualquer coisa, né? Isso mesmo. Que não pode falar hoje em dia. Não pode. Aí você fala, está respirando errado e tal. E com o estudo da fisiologia, a gente entende que não é bem com essa correlação, mas sim a falta de oxigênio ajudando no processo do trato digestivo. A falta de oxigênio que fazia com que nós sentíamos aquela dor. Exatamente, era retirado de lá. Era retirado e você não tinha a realização do processo digestivo contínuo. Por isso você sente aquela dor também. Continua sentindo, né? Porque hoje em dia ainda existe. Só não pode falar o nome dela. Ainda existe. É um dos pontos. E tem outros vários, né, que a gente
passa por eles e que a fisiologia vem nos ajudando. Inclusive no envelhecimento saudável, inclusive na parte de superar algumas doenças, né? A gente vai entendendo melhor. O conhecimento da fisiologia ajudou muito nesse processo de pandemia qual nós passamos recentemente, né? Entender muito a parte respiratória, né? Dos tratos respiratórios superiores e tudo mais, né? Lá no Instituto, vocês trabalham sempre em equipe. Sempre em equipe. A gente tem uma equipe multidisciplinar. E aqui também nós trabalhamos em equipe. Por isso que funciona bem, né? Exatamente, cada um na sua. Cada um na sua. Nós temos o Kennedy, que é o nosso diretor do programa, nosso diretor de imagem, que é um monstro. Altamente competente. Quando eu falo monstro é porque eu não estou puxando sardinha, não estou puxando brasa para sardinha, porque é bom mesmo. Temos Elias, que se não fosse ele, nós não teríamos essas imagens, né? Se não fossem eles, né? E a Luana, que é a nossa produtora. Quer dizer, somos uma equipe bem harmoniosa e por isso nós podemos receber pessoas aqui do nível do Bruno Matos, professor, mestre, atleta em evidência. Ele se considera um master pela idade, né? Mas compete até hoje com um menino de 18, 20 anos. Então, só a idade mesmo. Rapaz, e ganha dos meninos. Estamos ganhando ainda dos meninos. No final de semana ainda conseguimos algumas vitórias lá, foi positivo. O pessoal da Sedentária organizou uma competição muito boa dentro da UFG, foi bem bacana. E esses nomes aí, eu estava acompanhando os nomes. Sedentária e tal, etc, etc. Tudo isso aí tem os nomes todos têm ligação com a parte esportiva, a parte fisiológica, a parte, né, até de medicina, de biologia e tudo, né? Uhum. Costuma-se ter esses nomes, a cada atlética, a associação atlética dá esse nome peculiar, né? É muito peculiar, exatamente. A gente tem lá, por exemplo, um dos que eu acho bem engraçados é o da engenharia elétrica, da UFG, que chama Gambiarra. Gambiarra. É bem engraçado, né, deles. Aí tem a educação física da UFG, a sedentária, você tem a da Unifam, medicina, é a pandemia, então a da UNRV, a taquicardia e por aí vai. Então você Vou voltar aqui para a saúde, para falar sobre os cursos, sobre as especialidades. Essa questão de fisiologia, o fisiologista, ele já é profissional quando entra ali? Estou falando hoje sobre fisiologia, né? Porque é tanta coisa. Ele já é profissional, ele torna-se um profissional com o curso que vocês ministram, lá no Instituto em Saúde, ou vocês têm essa preocupação em informar as pessoas para que elas venham a ser profissionais e possam vir a executar bem essa função? A nossa preocupação maior é de formar melhor o profissional para atender a sociedade. Não precisa já ser um profissional ou vai especificar? Não, ele vai especificar lá dentro, né? A gente consegue estar caminhando e formando esse profissional. Ele já entra ali como um fisiologista? Não, ele entra como um graduado em educação física, né, normalmente. Sim, é isso que eu queria saber. Ele entra como um graduado em educação física e aí ele vai caminhar. Até porque a fisiologia, ela é enorme, ela é gigante. E dificilmente você vai conseguir dominar todos os campos dela. Então, normalmente você se especifica em um ponto da fisiologia XYZ ali, ou na parte de cardio, respiratório, ou do movimento, ou do esforço e do exercício, e vai caminhando ali com essa área do conhecimento. E ela é grande, ela é gigante. E nós vamos passando esses conhecimentos ali e esperamos torná-los melhores qualificados, né? Para ajudar a sociedade a envelhecer com qualidade de vida e com saúde, no primeiro ponto. Mas tem as pessoas que querem trabalhar com esporte de alto rendimento? Tem também, e é necessário, precisamos ter essas pessoas trabalhando com alto rendimento. Tem um fato bem interessante que eu tive com um fisiologista, que à época, ele inclusive hoje é falecido já, mas ele foi o fisiologista da seleção brasileira na Copa de 70. E na época tinha uma... Já era chamado de fisiologista? Não, ele estava começando, não era fisiologista ainda. Não era ainda, né? Ainda não era fisiologista. A profissão ainda não era tão valorizada quanto é hoje, né? E ele, naquele momento ali que a gente sabe da ditadura, né? Aquele movimento que o país vivia, eles não queriam levar a seleção brasileira para treinar no México antes, em virtude do Pelé, falando que querem tirar o Pelé do Brasil, não estão querendo deixar o Pelé aqui no Brasil, aquela coisa toda. Ele entrou dentro da sala do João Avelange, na época, imagina, né? Batendo a prancheta e falou, isso aqui é fisiologia.
nós temos a melhor seleção do mundo e tem chance de ser campeão. Se a gente ficar aqui, nós vamos perder a Copa por sua causa, você que sabe. E a altitude, né? A altitude e tudo mais. Conseguiu levar a seleção lá para o México e o resto a história conta, né? O resto da história conta. E a nossa história aqui acabou o tempo, você acredita? Opa. Nós não podemos contar mais história nenhuma. Nós vamos entrar para a história com o programa que você brilhantou demais aqui com a sua presença. Maravilha. Eu tenho que agradecer, bicho. Mais uma vez, o sacrifício que esse cara fez. Esse cara, eu falo, cara pela liberdade e amizade, mas o professor, o mestre, Bruno Matos, o sacrifício que ele fez para estar aqui conosco, com esse trânsito maluco de Goiânia, grande demais, né, Bruno? Esse trânsito maluco, essa situação toda, né? Após um campeonato pesado, mas tá ótimo. Dor no corpo. Dor no corpo. Mas campeão. Campeão, prazer estar aqui. Deixar um abraço aqui pro pessoal da Sedentária lá, a Lívia, a Thalita, o João, que cuida do handball da Sedentária brilhantemente. Deixar um abraço para todos vocês, para o Amador, atual presidente, né? Se eu não falar, ele também Tem que falar sobre quem manda é ele. Né? Um grande abraço para todos vocês aí, pessoal, e obrigado pela oportunidade de estarmos aí esse final de semana com todos. Eu também agradeço a Sedentária por dar oportunidade para o Bruno, né, de se consagrar mais uma vez, não é sagrar, consagrar mais uma vez como grande campeão que é. É um incentivador de esporte, dos esportes em geral e de tudo que diz respeito ao esporte. Cada dia que vem aqui, se vier amanhã, ele pode falar sobre outra coisa, né? Hoje o tema nosso foi fisiologia, depois pode ser outro, diversos temas, né? Com certeza. Tem diversos temas. Muito obrigado ao Bruno pela presença e agradeço a você aqui da TV Alego pela paciência que teve conosco. Esperamos que tenhamos transmitido aqui bons ensinamentos que o Bruno nos passou e a história do handball goiano que pode ser contada com mais detalhes, né, posteriormente. Tem muita coisa para falar a respeito, né? Muito assunto ainda, vai longe aqui. Muito assunto. Um abraço a todos e até a próxima. Lembrando que somos todos Esporte em Ação, somos todos ligados a tudo que diz respeito às modalidades esportivas.